Vocês têm, então, dentro dessa nova e última fase, que durará aí quase 3 meses, né, a oportunidade de tirar seu mil, né? A gente agora retomou normalmente os encontros da quarta-feira, já atendi algumas pessoas agora nessa quarta, né? Na outra semana eu vou atender mais, a gente vai atendendo até não sei quando vai ser esse atendimento, não, mas a gente vai atendendo o máximo possível e dentro de sala de aula, o grande objetivo é realmente fazer todas aquelas aparagens de arestas, né, em relação às partes integrantes do modelo de texto do Enem, de projeto de texto. E, gente, né, a grande coisa que para muitos aqui ainda pega e que vocês têm que tomar muito cuidado, que é a competência 1, né? Lembrando que, de acordo com, né, o novo manual, se você problemas de gramaticais normais, como concordância, regência, né, desvios da escrita, como acentuação, uso da crase, ortografia, você pode até cometer até 2 erros que você não vai ter punição da nota, né, na competência 1. Mas problema de sintaxe, ou seja, de construção da frase, a sua frase está com sentido incompleto, porque você, né, começou a frase e aí você começou a colocar um punhado de vírgula, aí começou a colocar um punhado de oração subordinada, de oração, né, reduzida, de oração não sei o quê, com que, não sei o quê, aí taca lá um gerúndio, e aí, de repente, a sua frase que começou não tem continuidade, ou seja, ela não tem uma sintaxe completa. Uma vez que acontece isso na redação, é 40 pontos a menos na competência 1. Então, né, essas questões, elas são urgentes. Você melhorar a sua gramática. Eu fiz um material para facilitar a sua vida com vírgulas e crase, simplificando as regras relativas a esses 2 problemas que costumam ser muito recorrentes. Tem gente que olhou para aquilo uma vez e nunca mais estudou aquilo e continua errando crase. Você que sabe. Você que sabe. Você está a fim de comprar essa mesmo, de ter um material que facilita a questão para você e você não estuda ele o suficiente? Né? Para você perder ponto na competência 1 e perder sua vaga por causa de 40 pontos na redação, por causa de gramática, que você poderia ter resolvido o problema? Então, você que sabe. Ora, tá certo? E também, né, dentro dessa eu vou chamar de estímulo à sua atenção, né? Estímulo à sua concentração. Não vou chamar de pressão, não, vou chamar de estímulo. Dentro desse estímulo, também, né, eu vou reservar um pedacinho do meu final de semana, barra feriado, para dar uma olhadinha a partir de amanhã nos alunos, né, se vocês realmente fizeram o que eu falei para vocês fazerem, que é para todos fazerem a redação, né, a partir de agora, e vou dar uma olhadinha se por acaso houver alguém que ainda acha que, né, tá na hora de não fazer redação, vou lá anotar seu nomezinho e a gente conversa semana que vem. Tá bom? Tá, gente? Então, bora, tá? Parou de moscar, bora trabalhar. Parou de moscar, bora trabalhar. Amores, o Léo tá colocando aí, Raul, que documentário é esse? Né? O Terráqueos, né, gente? É, parou de moscar? Chega de moscar, bora trabalhar? Você gostou disso, né, gente? Ah, tá. Parou de moscar, bora trabalhar. É, ah, o Léo tá comentando aí do. Parece frase de política. Né? Ah, Daniel ficou traumatizada com o documentário. Oh, meu Deus. Gente, é pesadíssimo, né? É muito, 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 muito pesado. É muito pesado. Ah, eu fiz uma degustação com vocês aquele dia, né? Já dá para perceber que não é brincadeira. Aí você entende, né? O impacto que esse documentário teve quando ele foi lançado.
Não, pessoal, é muito, muito forte. Então tá, queridos e queridas, vamos lembrar aqui, na aula passada, a gente tinha lá no material de apoio uma redação sobre o tema sobre maus tratos, só que era um tema sobre maus tratos aos animais de rua, certo? Mas o assunto era maus tratos aos animais, então eu peguei aquela redação, eu quero, e tinha pedido para que vocês lessem a redação, analisassem a redação e dessem nota por competência na redação. Se você, eu vou abrir a redação aqui agora, se você fez o que eu pedi, né, você vai colocar para mim que nota que você deu para essa redação e já me dizer aí onde é que ela perdeu nota, se ela perdeu nota em alguma competência, tá certo? Porque, né, gente, agora nós não temos mais aspectos técnicos novos para trabalhar. Nós temos que aprimorar os aspectos técnicos dentro do projeto de texto de modelo Enem, dentro das competências. Então, esses trabalhos, eles são fundamentais, né? Porque o que você está errando agora já é dentro de uma visão mais macro, né? Você já sabe o que você tem que fazer, você só está errando ainda. Então, analisar outros textos, observar os possíveis desvios, os possíveis erros, para que você não os cometa, é fundamental. O tema que o aluno fez foi maus tratos aos animais de rua. Né? Tinha especificação para os animais de rua. Tá certo? Então, por isso que nós vamos fazer aquele esquema que eu falei para vocês. Na próxima aula, né, hoje a gente vai analisar essa redação que eu pedi para que vocês analisassem, certo? Na redação como um todo. Na outra, nós já vamos fazer aquele esquema que eu falei para vocês. Eu vou deixar uma parte de fora e nós vamos analisar o que tem ali disponível e vocês vão... tá. Beleza. Na verdade, essa redação ela é mais, na verdade, específica, né, Júlia? Ela especifica a questão dos animais de rua. A de vocês não especificava, certo? A questão fala das alternativas para combater, né? Então, ela acaba, ela é mais, não é que ela é vaga, ela é mais restritiva, tá certo? Então, meninos, a gente vai fazer aquele esquema que eu disse, né? Uma semana a gente trabalha com uma redação que está faltando a introdução, na outra a gente trabalha com uma redação que está faltando o D1, na outra a gente trabalha com uma que está faltando a conclusão com a proposta de invenção, e até daqui a algumas semanas, quando nós vamos fazer a redação juntos em sala, em que eu vou falar, gente, vou pegar o tema, e aí vou falar, gente, agora nós vamos fazer isso aqui, ó, o tema é esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vamos começar a pensar na frase temática. Essa frase temática aqui dá para abordar de que forma? Se dá para abordar de que forma, como é que vai ser a sua tese? Quais as possibilidades de tese que você tem? Aí você vai construindo, dá um tempo para você fazer a introdução. Aí nós vamos ver a sua introdução, aí eu vou mostrar como que eu fiz. Tá certo? Até a gente finalizar a redação. Eu acho que essa parte de se debruçar sobre a feitura do texto, quis dizer que analisando a redação dele dentro do nosso tema, fiquei achando a redação dele vaga. Mas, na verdade, porque o tema dele era específico. Exatamente. Beleza? Então, e mantendo aí as nossas redações semanais, tá certo? Tá, hoje tem redação nova? Hoje tem redação nova. Mas antes, tem tema novo? Tem tema novo. Tinha como fugir desse tema que a gente vai trabalhar hoje? Não, não tinha. Erro de concordância, erro de sintaxe. Erro de concordância é erro gramatical. Só que o que eles estão considerando como erro de sintaxe é a questão da construção sintática da frase. É a frase não ter, né, o sentido completo na sua sintaxe, no sentido sujeito, predicado, complemento. Certo? Isso geralmente acontece, gente, quando as frases elas estão longas demais, né? Tenho falado para alguns, cuidado com os períodos longos demais, porque você tem chance de perder o seu raciocínio no meio da frase, né? E você percebe isso quando você começa a fazer uma frase, você vai tacando vírgula, aí você coloca uma oração, aí você coloca que, não sei o que, bababá, aí você coloca outra vírgula, aí você coloca um verbo no gerúndio, aí você, de repente você nem sabe onde o que você queria dizer. Então, né, é para fazer frases mais curtas, porque o seu texto é mais objetivo. E as articulações entre uma ideia e outra devem ser feitas pelos conectivos, pelos operadores argumentativos. Certo?
Então, até para que você possa utilizar, né, um maior número de conectivos, de operadores argumentativos, você precisa de frases mais curtas. Certo? Então, tenha esse cuidado. Então, você tem dois riscos aqui. O de, pelas frases longas demais, você ficar usando que e ficar usando gerúndio demais, empobrecendo a sua coesão. E o outro risco, que é frases longas demais, você corre o risco de perder o raciocínio. E aí a frase fica sem sentido e a ideia fica sem sentido. Aí você detona com o seu texto. Tá certo? Mesmo que seja só uma vez, você está comprometendo não só a gramática, como a clareza do seu texto. Então, você vai perder 40 pontos uma vez que você errar isso. Desvios gramaticais, de concordância, regência, tá lá, se aquilo não foi responsável pelo comprometimento da sintaxe frasal, ou seja, do sentido da frase como um todo, a estrutura dos elementos integrantes da frase, não vai ter problema, mas não vai ter problema. Vai ser considerado apenas um erro gramatical, um desvio que pode ser... O que é esse negócio aqui? Peraí. Que vai contar como erro, mas não vai ser sozinho o responsável por você perder 40 pontos. Você pode ter até 2 desvios dessa natureza. Passou de 2, aí já é mais complicado. Então, você tem que tomar muito cuidado. Um erro de sintaxe, ou seja, de uma frase ficou longa demais e você perdeu, né, a construção sintática da oração principal e ela acabou ficando sem sentido. Perdeu 40 pontos. Aí, você vai e me erra uma coisa que é muito possível de acontecer. Você me erra um acento, uma vírgula e uma concordância. Concorda que isso pode acontecer num texto de 30 linhas? Você só pode ter 2 desvios. Se você tiver mais de 2 desvios, você perde 40 pontos. Então, se você tiver 3 desvios simples, como esses que eu acabei de falar, um de concordância, uma crase e uma acentuação, você perdeu 40 pontos. Se tiver um erro de sintaxe, você perdeu mais 40 pontos. Ou seja, um texto que pode estar bem escrito pode perder 80 pontos na competência 1 se você não tomar cuidado. Por isso que eu estou falando, debruce-se sobre a competência 1. Tá certo? Debruce-se sobre a competência 1. Beleza? Cadê nós? Alguém colocou alguma coisa aqui? Peraí, chat. Entendi. Então, esse erro sintático são as estruturas oracionais incompletas, né? Exatamente. Chamados os termos integrantes da oração, que constroem a sintaxe. Tá? Então, vamos lá. Amores, hey ho, let's go. Vamos então dar uma olhada na redação, que quem tiver feito o que eu pedi para fazer, já vai colocar para mim aí qual foi a nota que você deu para essa redação e já coloca qual foi em qual competência você tirou nota dela, caso isso tenha acontecido. Se alguém... Bom, eu li a redação, mas eu não dei nota para ela. Tá, mas nós não estamos agora tentando, né, exatamente analisar as coisas tecnicamente por competência para você conseguir uma nota máxima? Então, quando eu peço para você analisar uma redação, é para você analisá-la por competência e dar nota nessas competências, para eu perceber se você conseguiu identificar por que aquela redação tirou aquela nota naquela competência. Então, não é só para ler a redação. Ai, Raul! Ai, Raul! Vamos lá. Alguém corrigiu a redação e deu nota para ela? Se tiver, coloca no chat aí para mim. Alguém? Deixa eu ver. Você tirou nota de onde? Você lembra? Você anotou aí? Professor, Ah. tem uma dúvida. Normalização e normatização são sinônimos? Eu acho que aquilo lá foi erro de digitação, viu?
Ah, tá. Que foi isso Aquilo que me acho que foi causou erro de estranhamento digitação. nesse negócio. Aquilo acho que foi erro de digitação. Acho que a ideia era normalização, até porque faz mais sentido com a Hannah Arendt, que é o repertório que é utilizado. Tá certo? Porque normalização e normatização são coisas distintas, né? Mas você tirou, bom, você tirou 60 pontos da competência 1. Uhul! Eu achei tão bonitinha que fiquei com medo de tirar a nota. Oh, meu Deus do céu! Ai, ai. Vamos ver então, gente. Nas próximas vezes, gente, porque isso aqui é para a gente ganhar tempo. Se vocês tivessem me dado um feedback, mais pessoas falando da redação agora, a gente não precisaria ter que fazer. E isso aqui é super importante. É isso aqui que é importante agora. É fazer esse tipo de análise, é observar, né, as estratégias argumentativas do texto, é ver o que funciona, o que não funciona, dentro do modelo do Enem, dentro do projeto de texto do Enem. Então, analise da nota. Analise da nota para você chegar com coisas para você me dizer aqui. A gente não tem que fazer tudo agora, ó. Beleza? Ora bolas. Ai, Raul, ai, Raul. Aí você não. Você não Amanhã eu vou pegar. Eu vou pegar a plataforma dessas duas turmas amanhã, sábado, para eu estar bem bravo de eu estar trabalhando sábado, para ver quem é que não fez a redação de hoje. Você tem até às 18h59 hoje para você entregar essa redação. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar ela numa folha só um segundo. Isso não é suficiente para tirar esse de ponto, Léo. Mas eu entendi seu raciocínio. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui de um jeito que... Layout. Layout 0. Ué? Se eu tirar um pouquinho, será que ela vai... Acho que vai faltar uma linha para eu conseguir colocar ela numa linha só. Ah, vai lá. Tá, vamos fazer a leitura juntos. Bom dia, fiquei em dúvida ao avaliar as competências 3 e 4, quando observei que na introdução o autor da redação não apresentou a tese em duas partes. Beleza, então, bacana. Você ficou preocupado com as competências 3 e 4 a partir da tese que você não viu em duas partes. Aí deixa eu já te falar por antecipação o que essa dúvida sua aí representa, Alan. Se você acredita que a tese não foi dividida em duas partes e que isso, de alguma forma, atrapalhou a construção da argumentação, porque parece que não ficou claro o projeto de texto, se nós estamos falando de projeto de texto, isso vai ser observado na competência 3. Então, esse esquema que eu falo para vocês, apresentação do tema, problematização, tese dividida em duas partes, evidenciadas e embasadas e desenvolvidas no D1 e no D2, e as ações que são propostas na proposta de intervenção estarem relacionadas com o que foi discutido no D1 e no D2, que, por sua vez, discutiu o que foi apresentado na tese de duas partes, isso tem a ver com projeto de texto, ou seja, com a construção coerente da argumentação. Isso é competência 3. Tá certo? Tranquilo? Na 4, o que você vai perceber é o quê? A articulação das ideias por meio do uso dos conectivos e dos operadores argumentativos.
São os conectivos intraparagrafais, aqueles que começam, né, o D1, o D2 e a conclusão, e os que estabelecem as relações de sentido dentro dos parágrafos. Dentro desse contexto, a partir disso, né, logo, portanto, né, no entanto, são esses aí que estão dentro do texto, que vão estabelecer as relações de sentido e que vão estabelecer o quê? O desenvolvimento da argumentação por meio dessas conexões. Aí é 4. Captei a mensagem, amado mestre. Então tá bom. Então, beleza. Então vamos ler juntos. Já que não tem jeito de ler tudo aqui. Até porque... Bom, gente, a primeira coisa que nós temos que observar é a seguinte, né? Me responde uma pergunta. A utilização do repertório de forma produtiva vai ser observada em qual competência? E se você tiver em dúvida disso, você já vai saber mais um motivo para você voltar em todos os materiais técnicos que eu passei para vocês, né, no primeiro semestre. Todos. Inclusive, sobre isso está falando lá. Qual é a competência na qual vai ser observada, né, vai ser observado se o repertório é produtivo ou não? Tá, vamos pensar. Se o repertório for um repertório de comprovação e ele for usado de uma forma em que a utilização dele ajuda você a defender um ponto de vista, que vai ser o D1 ou o D2 ali, a parte 1 ou a parte 1 da tese, então ele está ajudando a compor o seu desenvolvimento argumentativo. A competência 3 fala assim, ó, selecionar, organizar, interpretar e relacionar fatos, opiniões, dados para a construção da argumentação. Então, se eu estou usando bem o repertório para ajudar a defender o meu ponto de vista, então eu estou olhando a competência 3. Mas, antes de observar isso, eu preciso saber se aquele repertório foi mobilizado de uma forma coerente dentro do contexto. Se ele se contextualiza bem com a tese que eu estou defendendo, se ele apresenta bem o tema, se ele ajuda a problematizar o tema. Então, é um passo antes do trabalho de desenvolvimento argumentativo. É um trabalho de contextualização. Tipo assim, isso que você usou cabe? Cabe ou não cabe? E você soube fazer essa ponte de sentido? Antes mesmo de você olhar para o aspecto argumentativo. É para o aspecto do quê? De coerência da utilização daquele repertório. Isso vai ser observado na competência 2. Certo? Se você voltar lá para o material que eu passei para vocês, na competência 2 eu falo sobre repertório produtivo e repertório improdutivo. E o que é e que tipo de repertório pode ser utilizado. Repertório, né, de ilustração e contextualização e repertório de embasamento, de comprovação. Tá certo? Isso está relacionado a qual competência? Primordialmente, a 2. Porém, quando ele é utilizado dentro da construção do argumento, aí ele faz parte da competência 3. Mas, primordialmente, eu observo o repertório na competência 2. Tá certo? Primordialmente. Então, vamos ver. Por exemplo, se eu coloco, suponhamos que você tem uma redação a respeito de mobilidade urbana e você só vem na sua cabeça, em todas as redações do mundo que você faz, só vem o Durkheim na sua cabeça. E aí você enfia o Durkheim lá na introdução para apresentar o tema. E você se enrolou, você não conseguiu fazer, né, uma relação entre a ideia do Durkheim e a apresentação do tema e ficou forçada a coisa. Você vai perder ponto na competência 2. Beleza? Vamos ver o que acontece nessa redação. A obra literária Vidas Secas, de Graciliano Ramos, descreve, além das questões econômicas e sociais impostas aos indivíduos que fogem da seca do sertão nordestino, a trajetória da cadela baleia, a qual sofre com a fome e as condições precárias de sobrevivência durante o processo de migração com seus donos. Gente, até aqui está perfeitinho. Olha o bom domínio de linguagem que esse texto apresenta, né? Ao falar sobre vidas secas, o foco era falar da baleia? Era.
Mas como o tema de Vidas Secas não é só a baleia, a autora se preocupou em colocar que, né, o texto coloca, além das questões econômicas e sociais impostas aos indivíduos, né, aí coloca o que interessa para o tema, a trajetória da cadela baleia, né, que sofre com a fome, papapá, papapá, papapá. Tá super bonito isso. E aí vem, fora da perspectiva ficcional, a realidade brasileira é análoga. Gente, essa estrutura todinha aqui é ótima para você utilizar quando você vai pegar uma obra literária, um filme, uma série, certo? E usá-la como referência, como repertório de introdução do tema. Fora da perspectiva ficcional, a realidade brasileira é análoga ao enredo, certo? Só que aqui tem um problema, gente. O tema é a questão dos maus tratos. Então, olha só o que acontece agora. Fora da perspectiva ficcional, a realidade brasileira é análoga ao enredo, haja vista a manutenção dos maus tratos aos animais de rua que ocorrem em virtude da normalização da violência e da negligência estatal. Assim, faz-se necessário amplo debate nacional para a superação desses obstáculos no século XXI. Queridos e queridas, atenção para isso aqui. Léo, você falou que a tese não tem duas partes. Olha de novo. Tem duas partes ou não? Lembrando que a tese vai estar no lugar em que você vai determinar qual vai ser o tipo de argumentação que você vai seguir. Se vai ser de causa e consequência, se vai ser de dedicação das causas e desenvolvimento delas, se vai ser de busca de estratégias. Então, assim, quando você tem aqui, ó, os maus tratos aos animais de rua, Marcos aí, ó, normalização da violência e negligência estatal são as duas partes. Elas estão totalmente explícitas aqui, ó. Os maus tratos ocorrem por essas duas coisas, certo? E por causa disso, né, o autor chega à conclusão de que é preciso um amplo debate nacional para a superação desses obstáculos do século XXI. Então, tem tese, sim, certo? Agora, vamos pensar, gente, se fosse o seu tema. O seu tema falava de alternativas para combater os maus tratos. Essa tese não está contemplando as alternativas. E o seu texto, quando vier palavras como alternativas, palavras como estratégias, você tem que tomar cuidado, gente. Por quê? Porque a sua tese, ela pode até falar de causas e consequências, mas ela vai ter que falar também da necessidade de estratégias ou que estratégias devem ser tomadas para minimizar o problema que foi explicitado. Porque na frase temática, a palavra principal de direcionamento é alternativas. É o quê? Estratégias. Então, a sua tese não pode se limitar às causas. Se eu for colocar as causas como aconteceu aqui, né, e se fosse o seu tema que falava de alternativas, você tinha que fazer alguma coisa assim, ó. Haja vista a manutenção dos maus tratos aos animais de rua que ocorrem em virtude da normalização da violência e da negligência estatal. Assim, faz-se necessário, no cenário nacional, a criação de estratégias de combate a essas duas causas por meio de periquito e de esquilo. Então, beleza, eu falei quais são as causas e isso vai me ajudar a discutir o tema posteriormente. Mas a minha frase temática falava de alternativas. Então, colocar essas alternativas em pauta na introdução é fundamental. Raul, eu morro de medo dessas propostas, dessas frases temáticas que vêm com coisas tipo estratégias, alternativas, porque eu tenho a impressão de que o que é para eu fazer na proposta de intervenção, eu vou fazer no desenvolvimento. Você não vai, gente. Você vai desenvolver do mesmo jeito que você faz com qualquer outra palavra de direcionamento. Você vai buscar as causas. Tá? Então, você colocou, né, por meio de, né, pensar em alternativas para combater isso, por meio de campanhas por meio do endurecimento
das leis ambientais. Suponhamos que você colocou a primeira alternativa é essa, para combater. Então, você vai começar. Em primeiro lugar, ou primeiramente, é importante ressaltar que, apesar de haver leis que garantam, né, a proteção dos animais, essa legislação parece esquecida na prática e na sociedade contemporânea. Isso faz crer que seja necessário, né, o maior endurecimento e até mesmo a revisão e criação de novas leis que possam punir indivíduos, certo? No que se refere a isso. Aí você vai continuar do mesmo jeito. Aí você vai falar, segundo os periquitos, ou segundo o OMS, ou segundo Kant, ou segundo não sei o quê, assim, né, a necessidade de punição, certo, pode trazer como consequência uma mudança no comportamento e na cultura do homem como espécie que se crê superior aos outros animais. Aí você vai fazer do mesmo jeito, como consequência, né? Além disso, né, logo, certo? Do mesmo jeito. Só que você não falou que é para fazer o projeto Cachorrinho Feliz. Você não falou isso, certo? Você vai fazer o projeto Cachorrinho Feliz onde? Lá na proposta de intervenção. Se você falou da necessidade do endurecimento de leis na primeira parte da tese, então, o que eu espero, e você discutiu isso e mostrar que é necessário e que isso vai trazer, né, uma mudança cultural, uma mudança comportamental, massa, desenvolveu essa parte da tese e debateu, né, e argumentou. Na hora da proposta de intervenção, aí você vai. Né, para que haja uma diminuição, é preciso, primeiramente, que o poder legislativo, né, seja composto por membros que se atentem para a questão ambiental e para os direitos dos animais, para a formulação de leis que realmente possam cumprir com a proteção, né, de outras espécies. Aí tá, você pensou numa ação que vai ao encontro do que você discutiu nas alternativas para combater, né, os maus-tratos dos animais, que você colocou lá, né, das leis no D1, que era a primeira parte da tese. Então tá tudo casadinho. Você precisa entender o seguinte, você vai discutir as coisas no D1 e no D2, gente. Você vai pensar em coisas específicas do que fazer, independente de qual palavra for a palavra de direcionamento da frase, você vai colocar coisas específicas só na conclusão, só na proposta de intervenção. Beleza? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, peraí. Restringe o tema quando fala de animais de rua, até porque baleia é um animal doméstico. Não, na verdade, não. O tema dessa redação era de animais de rua, tá certo? O que aconteceu aqui vai ser outra coisa que a gente vai ver agora. Entendeu por que não enxerguei a tese em duas partes? Foi por isso, justamente porque o tema é alternativas e não causas, exatamente. Certo? Então, tem duas partes. Só que essas duas partes são causas, exatamente como você colocou. Não são alternativas, que é o que a frase temática direcionou. Beleza? Tem corretor, gente, que não olha muito isso, não. Mas se pegar dois chatos, igual eu, os dois vão perceber e vão tirar ponto no seu projeto de texto. Tá? Vão tirar ponto no seu projeto de texto. Vão tirar ponto seu na competência 3. Que é o que o Léo tinha falado. Tá certo? Agora, vamos analisar aqui uma outra questão. O repertório que foi trazido, gente, é um repertório maravilhoso, Vidas Secas, de Graciliano, né, que tem um dos personagens mais deliciosos, lindos, queridos da literatura brasileira, que é a Cadela Baleia, certo? Que é num livro super seco, literalmente, né? Seco na linguagem, seco nas emoções, seco no clima que aquelas pessoas, né, atravessam e enfrentam, né? Mas é dentro dessa sequidão toda o momento que você desaba no livro, né? Que é a morte da baleia. Eu já li umas 6, 7 vezes Vidas Secas, toda vez que chega nessa hora da morte da baleia, eu choro. Certo? Quando ela começa a querer morder o Fabiano, já que ela levou o tiro, e ela quer morder o Fabiano, mas aí ela começa a pensar que ela o vê como um companheiro que não tem coragem,
E aí ela começa a ter devaneios de um céu cheio de preás, de ratinhos para ela correr atrás. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Deus me livre. É, se você nunca leu Vidas Secas, você não é gente, tá? Você pertence a outra espécie. Eu vou ser especista aqui agora. E pior é que é um livro que você lê em 2 dias. Ele é super curtinho. São 13 capítulos. Relativamente curtos. Então tá. Gente, problema. Léo já percebeu um problema. A baleia não é animal de rua. Segundo, a baleia não era maltratada. A baleia, ela vivia em condições de sofrimento por conta do sofrimento da família toda. Então, tipo assim, vai acontecer dela conseguir caçar um preá, ela chega toda feliz na família lá com o preá na boca, achando que o preá vai ser dela, só que tá faltando comida para todos. Então, o Fabiano vai pegar o preá, eles vão comer o preá e vai sobrar para ela os ossos. Mas isso não é maus tratos, isso é condição de miséria. Certo? Então, a bela, né, introdução, que foi muito bem escrita, a ponte de sentido bacana da perspectiva ficcional, realidade brasileira análoga, né, tudo muito bonitinho, só que esse repertório não serve para falar de maus tratos aos animais. Então aqui, ó, você tem um erro relativamente grave em relação ao uso do repertório. Competência 2. Então aqui já perdeu 40 pontos na competência 2. Certo? Esse primeiro repertório não diz respeito ao tema. Por mais bonito que esteja, mas não diz respeito. Eu tiraria 40 pontos da competência 2. Nossa, gente, tô fazendo um filé de coxa de frango ali, tá cheirando tanto. Tá cheirando tanto que eu tô com medo de queimar. Peraí, eu vou ver, eu vou ter que ir lá ver. E do jeito que foi colocado, pareceu que o enredo do livro discute maus tratos. Exatamente. E não é. Certo? O Fabiano vai atirar na baleia, vai matá-la, mas porque ela tá doente. Certo? Ele vai sacrificá-la, não é maltratá-la. Beleza? Então tá. Algo que doido, então, aqui, né? Projeto de texto, ou seja, uma tese que não contempla a frase temática. E o repertório bonito, bem feito, a ligação do repertório com a apresentação do tema bem feita, mas o repertório não diz respeito ao enredo do tema, ao tema que está em questão, né? Não contempla de forma coerente o tema em questão. Então, em um parágrafo bem escrito, você tem um problema na competência 2 e um problema na competência 3. E é uma redação bem escrita. Vai lá. Mas o legal, vocês estão identificando. Ó. Certo? Nesse contexto, não, gente, né, não fala mais nada, tá? Primeiramente, em primeiro lugar. Que mané? Em qual contexto? Tem mais de um contexto. Tem o contexto da normalização da violência e da negligência estatal. Qual o contexto? Tá vendo? Não funciona, tem que ser primeiramente mesmo, acabou. Vai lá. Nesse contexto, é possível analisar que a normalização de comportamentos coletivos nocivos afeta a forma de perceber indícios de maus tratos aos animais que vivem nas ruas do Brasil. Olha como escreve bem essa pessoa. Né? Olha a retomada da primeira parte da tese, que domínio de linguagem, que frase bem elaborada. Certo? E aí vem tudo certinho. Aí vem tudo certinho. Porque você tem o tópico frasal, ou seja, a primeira parte da tese, como o início do parágrafo de desenvolvimento, certo? E aí vem o tópico frasal, aquele negócio, gente, eu tenho falado com alguns já, você não vai começar o seu parágrafo de desenvolvimento com repertório. A estrela dos seus parágrafos de desenvolvimento não é o repertório. A estrela tem que ser a parte da tese que você está colocando em evidência, aparecer no início do parágrafo como tópico frasal daquele parágrafo. O repertório vai entrar lá para embasar, para comprovar esse ponto de vista. Então, não comece parágrafo de desenvolvimento falando da Hannah Arendt. Você vai começar o seu parágrafo falando da tese, da parte da tese, que é aquilo que é o mais importante. Tá certo? Raul, você está falando que se eu fizer diferente vai dar ruim? Eu não estou dizendo que necessariamente vai dar ruim, mas corre mais risco de dar ruim. Certo? Corre mais risco de dar ruim.
Aqui fez tudo certinho, né? Começou ressaltando, né, a primeira parte da tese. Aí vem o repertório sociocultural para comprovar. Segundo a filósofa Hannah Arendt, a sociedade passou a banalizar a maldade e a crueldade entre os seres humanos. Olha a inteligência desse texto agora, gente. A Hannah Arendt fala da banalização do mal, né? E ela fala isso, obviamente, entre os seres humanos. Esse texto está falando de seres humanos? Não. Mas olha como o autor vai ser inteligente. Pegou falando dessa normalização dos comportamentos nocivos, papapá, né? Direcionou isso para os maus tratos aos animais, e aí veio com a Hannah Arendt. Só que a Hannah Arendt não está falando de animais, está falando do mal a partir da ideia da Segunda Guerra Mundial, né? Então, olha só, na crueldade entre os seres humanos. No entanto, olha o bom uso do operador argumentativo para fazer o desenvolvimento da argumentação através de uma contraposição, ligando o repertório com a discussão que está sendo feita. No entanto, também se tornou banal a violência praticada contra outros seres vivos. Aí ele expande o que a Hannah Arendt falou e torna esse repertório coerente com a ideia dos maus tratos aos animais. Faz sentido? Certo. Entre os seres humanos, contra os seres vivos, os animais. Dessa forma, aí, ó, depois que eu fiz a relação, eu vou fazer o quê? O desenvolvimento da argumentação, usando os operadores argumentativos. Dessa forma, a visão cotidiana da existência de cachorros e gatos nos locais públicos, por exemplo, os quais não possuem proteção, alimentação e saúde adequadas, se tornaram, aqui tem um erro de concordância, e olha só como os erros gramaticais acontecem, gente, exatamente quando as frases começam a ficar longas demais, ó. A visão cotidiana da existência de cachorros e gatos nos locais públicos, por exemplo, os quais não possuem proteção, alimentação e saúde adequados, se o quê? Tornou. Por quê? Porque o sujeito dessa frase é a visão. Né? Se tornou normal para a população. Se tornou normal para a população. Dessa forma, a visão cotidiana de cachorros e gatos nos locais públicos, vírgula, por exemplo, os quais não possuem proteção, alimentação, educação, tinha que ter vírgula aqui depois de adequados, aí tem que ser, tornou-se normal para a população. Mas, ó, mais uma vez, o bom uso do pronome do operador argumentativo. Logo, ou seja, a conclusão a que se chega, depois dessa contraposição que eu fiz, dessa contextualização que eu fiz, eu chego à conclusão de que ocorre a banalização dessa realidade, a qual contribui para a perpetuação dessas formas de agressão. Em termos de argumentação, competência 3, e uso da construção argumentativa por meio dos operadores argumentativos, competência 4, eu tenho que reclamar alguma coisa desse texto, desse parágrafo? Não. Tá? Foi depois de adequados, o erro de grafia da palavra maus tratos. Hífen, né? Gente, aí você tem exatamente essas questões, né? Falta um hífen, maus tratos, falta uma vírgula no lugar, e aí você se perde na porcaria do negócio, faz um erro de concordância. Aí você, numa frase, num parágrafo excelente de argumentação, você tem uma falta de um hífen, você tem um erro de concordância e você tem o erro de uma vírgula. Ou seja, você está se esmerando em fazer a parte mais difícil, que é organizar seu raciocínio e fazer uma argumentação convincente, e está perdendo ponto, enquanto isso está deixando perder ponto na competência gramatical. Essa é a realidade de muitos de vocês hoje. Tá certo? Além disso, obrigado pelo além disso, né? A falta de políticas públicas promovidas pelo Estado influencia na maior taxa de agressão contra animais no meio urbano. Excelente retomada da segunda parte da tese, né, que é a negligência estatal. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Essa redação não perdeu ponto na competência 3. Essa redação perdeu ponto na competência 2. Por quê? Porque isso de não ter contemplado a ideia das alternativas, gente, isso é não ter feito uma leitura completa do tema.
Isso não é exatamente projeto de texto, isso é falta da leitura completa do tema. E a falta da leitura completa do tema é observada na competência 2. Então, o problema de repertório é competência 2, e o problema de não ter lido a frase temática em sua completude também está na competência 2. Competência 3, esse texto não vai perder ponto. Eu cheguei a comentar, né? O operador argumentativo introdutório do D1. Não, operador argumentativo não tira ponto da competência 3, tira ponto da competência 4. Certo? Que é a coesão. Aqui vai depender, viu? Alan colocou uma coisa interessante. Nesse contexto, tá genérico, porque o contexto pode ser o do D1, o do D2, né, o da primeira parte da tese, da segunda parte da tese, ou no contexto geral dos maus tratos. Aí vem, né, o que sai do aspecto meramente técnico, que é a subjetividade do corretor. Eu não tiraria ponto da competência 4. Por quê? Porque, por mais que nesse contexto não seja um bom operador argumentativo, um bom conectivo interparagrafal, para iniciar o D1, mas ele não é semanticamente fora. Tipo assim, nesse contexto, tá, não especificou qual contexto, mas eu sei que é ou o contexto da tese ou o contexto do tema, o contexto dos maus tratos. O problema é quando você usa um operador argumentativo que estabelece uma relação de consequência, quando na verdade o que vem é uma causa. Aí sim é uma inadequação de operador argumentativo. Por quê? Porque você está usando um operador que não estabelece a relação de sentido que você quer, que você precisa estabelecer. Aqui não acontece isso. E o que acontece é uma inadequação por generalização, mas não distorce o sentido do operador, da relação que esse operador estabelece. Então, eu particularmente não tiraria ponto. Até porque a utilização dos operadores argumentativos na construção da argumentação, especialmente no D1 e no D2, intraparagrafais, é muito boa. Então, eu acho que seria injusto, né, tirar, né, ponto da competência 4. Beleza? Então, vamos lá. Então, chegou no D2. Vocês entenderam o que eu falei, gente? O problema está mais relacionado à não leitura da frase temática completamente. Certo? E isso é competência 2. O projeto de texto, dentro do que ele se propôs a fazer, o projeto de texto está batuta. Pegou as duas partes da tese, trabalhou bem as duas partes da tese, argumentou bem, usou bom repertório, desenvolveu bem, certo? Se a proposta de invenção também estiver dentro disso tudo, não tem por que perder ponto na competência 3. Mas na 2, faltou contemplar a ideia de alternativas. Que não pode estar só na proposta de intervenção, né? Já que era o direcionamento da argumentação na frase temática. Então, vamos lá. Nossa senhora, estou falando mais que a boca hoje. Desde a criação das leis ambientais brasileiras, fica proibido, segundo o artigo 32 e sob punição penal, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais nativos. Olha que bacana, gente. Se foi mal o uso do repertório lá com vidas secas, né? É uma pena, porque daria uma diversificação bacana de repertório, né? No primeiro parágrafo, um livro, no segundo parágrafo, uma filósofa, no terceiro parágrafo, a legislação. Certo? Mas veja que no desenvolvimento usou Hannah Arendt e as leis ambientais, então, como repertório. Bacana. Certo? Nativos. Contudo, mais uma vez a argumentação vai pegar um operador argumentativo de contraposição para mostrar que tem lei, porém, não vai. Contudo, o governo é falho ao garantir essa premissa, haja vista a falta de ações coletivas de incentivo ao recolhimento e tratamento dos animais de rua, os quais permanecem sujeitos à crueldade humana todos os dias. Por conseguinte, esses seres permanecem abandonados pelo poder público e pela sociedade em geral. O uso dos operadores é excelente. As relações super claras. Então, a argumentação está, ó. Infere-se, portanto,
Não é grafia, tá? Isso é de convenção da escrita, letra maiúscula. Grafia porque tinha que ter letra maiúscula, verdade. Sim. Ou colocava leis ambientais ambas em letra minúscula, ou coloca leis ambientais intitulando as leis, e aí ambas tinham que ser em letra maiúscula. Gente, olha que tristeza, né? Nós já percebemos aí uma gama diversificada, uns 4 ou 5 erros na competência 1, certo? Que poderia levar a nota da competência 1 para 120. Só que a nota 120 na competência 1 indica um razoável domínio de linguagem. Essa redação não apresenta razoável de domínio de linguagem. O domínio de linguagem dessa redação é muito bom. Certo? Então, aqui é a hora do coordenador, do periquitão, do corretor, ter bom senso. Eu não posso afirmar que essa redação tem um domínio razoável de linguagem. O domínio de linguagem dessa redação, a construção frasal, a escolha de vocabulário, a clareza de ideias, né, a clareza da escolha vocabular, né, tudo isso é visível nesse texto. Então, eu tenho que ter bom senso. Tem vários pequenos erros, mas eu tirar 80 pontos da competência 1 num texto que tem muito mais do que um razoável domínio de linguagem, mas, assim, haveria justificativa para dar 120 pontos na competência 1 por conta desses 5 errinhos que a gente viu aí? Haveria. Mas são erros leves. Então, aqui ficaria naquela coisa, 120 ou 160. Eu, sem dúvida, daria 160. Porque isso não é domínio razoável da linguagem. Isso é bom domínio para muito bom. O que vocês estão colocando aqui mais, gente? Eu concordo que o bom senso tem que prevalecer. Boa pergunta, Sara. Quando a legislação está na coletânea, se eu citar como argumento, o texto fica pobre? Não. Nós já até, quando a gente teve aula sobre argumentação, eu falei para vocês isso, vou relembrar para vocês agora. Você pode usar, né, repertório que está disponível nos textos motivadores no seu texto. Você não pode se limitar a eles. Então, você colocou no primeiro parágrafo, na introdução, você colocou um repertório seu. No segundo parágrafo, você colocou um repertório seu. No terceiro parágrafo, você usou um repertório dentro do seu projeto de texto, mas um repertório que está disponível lá nos textos motivadores. Tem problema? De jeito nenhum. Tá bom? O que você não pode é limitar o repertório ao que está nos textos motivadores. Senhor, como esperar o bom senso da tia lá da rebimboca da parafuseta que tem a idade de Matusalém, está com o corretor, só faz... gente, mas aí tem uma coisa que hoje em dia eu vou defender os corretores do Enem. Gente, o curso de preparação dos corretores é pancada. É pancada. Certo? São inúmeras fases. Inúmeras fases. E você pode ser reprovado. Tá? Então, quer dizer, são, se não me engano, 6 fases para você ser corretor do Enem. E você já tem que ter, né, um conhecimento, porque você tem que ser formado em letras. Então, né, essa questão aí da tia mais velha que Matusalém, a tia mais velha que Matusalém vai ter que ter passado nessa prova de fogo, que é o treinamento para corretor. Entendi. Olha lá. Então, vamos lá. Infere-se, portanto, que medidas devem ser aplicadas para erradicar a realidade dos maus tratos aos animais de rua no Brasil. Gente, olha só, né? Lembra que eu falei para você? Como é que você vai colocar a crase certa na linha 4, e aí o mesmo caso acontece na linha 12 e você não coloca a crase? Isso é falta de atenção. Certo? Aqui aconteceu a mesma coisa. Colocou maus tratos lá em cima sem hífen, agora escreveu certinho com hífen. Para de errar coisa que você sabe. Para de errar coisa que você sabe.
Porque junta uma bobaginha com uma coisa que você distraidamente errou e que não deveria ter errado porque você sabia o certo, e você perde 40 pontos. Vai lá. É imprescindível, então, a atuação do governo federal concomitante às organizações, aqui já tem um erro de crase, né? Concomitante a organizações, não. Ou é às organizações, ou é a organizações, só a preposição, e aí não teria crase. Concomitante a organizações não governamentais direcionadas à proteção animal, agente. Na elaboração de projetos a serem implementados nos estados e municípios, ação. O qual vise a formação de grupos aptos compostos por veterinários e auxiliares, o qual vise detalhamento da ação, né? O qual vise a formação dos grupos aptos compostos por veterinários e auxiliares, presentes em postos fixos, distribuídos em pontos que indiquem maior proporção de animais de rua. Isso pode ser feito mediante meio, né, uso do erário e doações regulares. Dessa maneira, ficará cada vez menor a barreira as barreiras enfrentadas por animais como baleia, cuja morte precoce a impossibilitou de desfrutar da bondade humana. Ainda usou como arremate a retomada do repertório da introdução, que a gente sabe que não ficou legal, mas pelo menos ele demonstra aqui, né, um senso de projeto de texto, da redação de circuito fechado, né, finalizando o texto com com o repertório com o qual o texto se iniciou. Gente, a proposta de invenção está certinha, só que assim, simplifica as coisas. Sabe? Deixa as coisas mais evidentes. Tá. O Ministério da Educação, por meio com a ajuda das secretarias estaduais, vírgula, faça isso por meio de tal e tal coisa que possa atender para lá, detalhou, com a finalidade de parará. Acabou. Olha o tanto de linha que esse menino usou, sabe? Ainda tem uma hora que ficou difícil saber o que era a finalidade, o que era detalhamento do meio, detalhamento da ação. Não se enrole, gente. A competência 5 é aquela que você tem que tirar 200, sabe? Todo mundo vai tirar 200. Não, todo mundo não vai tirar 200, mas você não pode perder uma coisa que a maioria vai tirar 200. Ou que uma boa parcela dos seus concorrentes vão tirar 200. Ficarão cada vez menores as barreiras, exatamente. Erário. Erário é o dinheiro público, é o tesouro público. Beleza, meninas? Então, essa é uma redação que perdeu 40 pontos, né? Eu não tiraria 80 pontos nunca dessa redação na competência 1, mas ela perdeu 40 pontos, 160, apesar de ser uma redação bem escrita, mas comete muitos pequenos erros, certo? E perdeu 40 pontos, sem dúvida nenhuma, na competência 2, certo? A argumentação é muito bem feita, o uso dos superadores argumentativos na construção argumentativa é muito bem feito, e a proposta de intervenção poderia ser mais objetiva, mas está completa. Então, essa é uma redação 920. Beleza? O nome do personagem fictício tem que estar entre aspas? Não precisa, mas não é problema. Não é considerado desvio, tá? Então tá. Beleza, meninos? Tá vendo? A gente precisa fazer isso, porque olha o tanto de dúvidas que vocês esclarecem, olha o tanto de coisas que vocês veem, né? Então, mas assim, quando eu falar para você fazer agora, seria... não, gente, mas assim, essas divergências, elas podem acontecer até mesmo com os caras que são super mega preparados por esse curso lá de preparação de treinamento de corretores. Por isso que entre o corretor 1 e o corretor 2 pode ter uma divergência de até 80 pontos. Certo? É normal haver uma certa divergência. Né? Se a sua divergência dessa nota aí foi de 20 pontos, de 40 pontos, tá dentro. Sem problema. Tá certo? Queridos e queridas, então tá. Preparei um materialzinho aqui para vocês a respeito do tema da semana. O tema da semana é aquele, né,
Não, eles nem sabem quem está com a correção de quem. Por exemplo, se eu pego, eu recebo no meu e-mail 500 redações, sei lá, 150 redações. Eu não sei de onde vieram essas redações, de que estados elas vêm, não sei nada. E são milhões de redações. Né? Agora, se eles se comunicam, por exemplo, suponhamos, eu tenho algum amigo meu que eu sei que vai corrigir no Enem também. Eu posso chegar para ele e falar, o que você acha disso aqui? Eu fiquei meio na dúvida, mas só isso. A minha memória anda meio bugada. Daí, esses dias, escrevi um repertório, só coloquei a origem dele errada. Depois corrigi, claro. Ele era originalmente italiano e tinha colocado que era francês, por exemplo. Isso compromete meu repertório e a competência 2. Ah, é um risco que você não deve correr, Alan, porque isso é considerado como se a fonte do seu repertório não fosse uma fonte segura. Certo? E aí, quer dizer, você colocou uma informação errada no seu repertório. Se aquilo era um repertório para comprovar um ponto de vista, você pode perder ponto na competência 3. Por quê? Você foi comprovar um negócio usando o repertório, só que esse repertório está com a informação errada. Então, aquele repertório não comprova seu ponto de vista, atrapalha a argumentação. Aí seria 3. Certo? Tá. Jesus amado. Qual é, então, gente, a questão que nós vamos colocar, né, em pouco tempo hoje aqui, infelizmente, mas vocês vão... Eu acho que é uma discussão que muitos já pensaram que tem chance de ser discutida nos vestibulares e tudo mais. Alguns alunos fizeram um tema parecido com esse comigo no ano passado, mas esse é diferente. Nós estamos falando sobre questão de vacinação no Brasil, né? Aqui, gente, eu tenho que deixar claro para vocês o seguinte: a questão da vacinação, ela é uma bandeira de qualquer governo e de qualquer Ministério da Saúde, tá certo? Então, por mais que haja problemas e divergências ideológicas dentro do cerne do Poder Executivo no Brasil, mas, assim, as campanhas de saúde pública, as campanhas de vacinação, elas têm que ser desenvolvidas pelo Ministério da Saúde e elas têm que ser veiculadas e divulgadas para a população e tal, tal, tal. Porque essa é uma obrigação constitucional. Tá certo? É uma obrigação constitucional. Mas nós estamos vivendo aí, né? Eu estava vendo esses dias para trás, mais um desses vídeos de vergonha alheia, uma manifestação em Brasília, em que umas 20 pessoas que eu acho que, eu não sei, né, provavelmente deveriam, se bem que se fosse botar todo mundo que precisa ir para o hospício hoje em dia, no hospício, eu acho que ia dar gente demais no hospício, né? Vai lá, não ia caber. Mas lá, os bonitões lá com a camisa do Brasil, né? Lá em frente à Praça dos Três Poderes, e uma idiota e um idiota com uma vacina gigante, né? E o outro com a cara, com a máscara do Dória, correndo atrás dos brasileiros de camisa, não sei o quê, e eles fugindo, e uma narradora falando, né, sobre a vacina obrigatória e a vacina do Dória, a vacina do a vacina, a vacina do vírus chinês e não sei o quê, e papapá, e papapá, e papapá, e de repente o povo resolve reagir e começa a correr atrás do Dória e da vacina. Gente, o poço da vergonha e da falta de qualquer coisa não tem fundo. Não tem fundo, certo? Não tem fundo. Não tem fundo. Raul, pois virou meme aí, uns amigos meus mandaram para mim. Que fase, né? Aí você fala, Raul, eu discordo desse povo, né? Desse povo aí, mas eu fico questionando, né, numa posição meio revolta da vacina, se a obrigatoriedade de uma vacina deveria acontecer. Tá. Queridos, aí então, vamos pensar aqui no seguinte: eu posso ter as minhas restrições pessoais a alguma coisa. Eu tenho esse direito. Só que, de acordo com uma coisa chamada
chamada sociedade moderna e uma ideia chamada Estado moderno, que a gente vai estudar a partir ali, principalmente de Maquiavel, de Locke, de Hobbes, certo? As coisas que nós pensamos individualmente nem sempre vão poder ser realizadas individualmente quando você vive em coletividade. É. Cada uma. É, é, é. Certo. Então, a coletividade. Então, eu até me preparei aqui, né, como sempre, preparei um materialzinho de apoio para vocês aqui, para falar sobre isso. Primeiro, eu coloquei aqui para vocês que essa questão da vacina, gente, da vacinação, a vacinação é uma política pública. Ela é uma política pública de bem-estar social e para o bem coletivo. Então, não é uma opção sua viver em sociedade, viver sob o jugo de um Estado e das normas, viver sob o Estado de Direito, e você tomar atitudes que individualmente podem comprometer a coletividade. Então, não. Tomar a vacina não é um direito ou um dever, ou uma coisa que você pode escolher se é direito ou dever. É uma obrigação. Quem diz isso? A construção da sociedade moderna. Você não quer? Vai para outro canto, vai para a lua, vai para o meio do mato. Mas se você quiser viver na sociedade moderna, regida pelas leis e pelos direitos e deveres do cidadão, você tem que, sim, se sujeitar a coisas que nem sempre você acha que são justas. Você acha que eu acho justo pagar imposto de renda? Professor? Você acha que eu realmente acho justo? Mas eu pago. Por quê? Porque eu vivo no Estado de Direito. Certo? Então, isso é mais uma prova, não é de liberdade de expressão, não é de absolutamente nada, porque esse povo nem sabe o que é o conceito de liberdade de expressão e, na grande maioria das vezes, nunca terminou de ler um livro na vida. Isso é só essa liberdade, né, que se deu para uma determinada parcela da população que é contra a ciência, que é contra o Estado de Direito, que é contra tudo e que acha que as suas vontades individuais têm que prevalecer sobre as outras, né? Isso é só esse povo se sentindo à vontade para sair do armário. É só isso. Não tem base técnica, não tem base científica, não tem base política, não tem base social, não tem base filosófica, não tem nada. Nada. E sabe, Raul, mas isso aí tem a ver com os princípios, exatamente, a questão social. Ah, Ezequiel, depois, você tinha me mandado um negócio numa redação, não tinha? Depois eu te respondi, finalmente, tá? Depois você me fala. Que até concordo que não quiser vacina, não vacine. Teremos idiotas a menos no mundo, não seria má ideia. Mas depois eles estariam impedidos de usar o sistema público de saúde se adoecerem. Claro que é uma ironia, né? Então, meninos, olha só, não existe essa questão, né? Não, isso é baseado no pensamento liberal. Vamos pensar em pensamento liberal? Tem um cara, né? Eu até falei para vocês deles na semana passada, né? Que é o Stuart Mill. O Stuart Mill, ele é um cara que talvez seja o grande liberalista, né? O grande libertário, né? Do século XIX, certo? E ele vai dizer que sim, que as nossas liberdades, elas são individuais e tal, desde que as nossas liberdades não comprometam a coletividade. Vamos pensar aqui, ó, tem um cara muito bacana chamado John Donne, né, um poeta do humanismo pós-renascentista, que ele coloca o seguinte, né, todo mundo conhece essa frase: nenhum homem é uma ilha completamente isolado. Cada homem é um pedaço do continente, uma parte do todo. Se um torrão for levado pelo mar, a Europa ficará menor. Não importa se for um promontório, a casa de seu amigo ou a sua própria. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte da humanidade. Então, o que se vê, gente, é essa falta desse senso de coletividade, essa falta de empatia, essa falta. Não tem nada aqui que seja político-social.
certo? Não tem nada aqui que seja político social, certo? Tem, né? Político social no sentido desviado, né? É a vacina, é não sei o quê, são essas burrices, tá certo? Dá uma vontade, amigo, então vamos fazer o seguinte, tudo que for produzido pela China, você vai deixar de ter, beleza? Você vai ficar pelado e sem um aparelho eletrônico na sua casa. Idiota. Ah, sabe? Mas não, sabe? E assim, é cada discurso, velho. É cada discurso que não dá. Então, aqui aí vem o John Locke, né? John Locke dizia que os direitos fundamentais são um direito natural, tá? Direito à vida, à liberdade, à propriedade. Sendo um direito natural, este direito existe muito antes de qualquer governo, leis e o próprio Estado. No entanto, no estado de natureza, todos os seres humanos são livres. Portanto, não existe hierarquia entre os seres humanos. Pelo direito natural, segundo Locke, cada ser humano é dono de si mesmo, a autopossessão. Contudo, pelo estado de natureza, o próprio ser humano possui obrigações, né, pelo estado de natureza, possui obrigações consigo e com seus semelhantes. Locke não faz diferenças quanto à morfologia, sexualidade, religião, ideologias políticas, pessoas com necessidades especiais ou não. Afinal, todos os seres humanos são regidos pelo estado de natureza, possuindo, assim, o direito natural. São os direitos fundamentais. Tá certo? Então, quer dizer, por mais que eu acredite no meu direito natural à liberdade, eu vivo no estado natural. Então, eu tenho obrigação com o meu semelhante. E isso não é a esquerda radical falando, isso é John Locke. Tá? Não é Stuart Mill. Sabe? São supostamente teóricos que levaram esse pensamento, né? Que hoje não é pensamento, é apenas, né, manada, boiada. Vai lá. O Alan colocando uma coisa aqui, ó. Há o princípio da supremacia do direito coletivo sobre o individual no Brasil. Assim, essas pessoas não seriam passíveis de punição, inclusive criminal? Sim, deveriam ser. Assim como o presidente da República, quando falou que não ia comprar a vacina, por uma questão de viés ideológico, né, para agradar a galera dele que não quer saber de vacina da China, certo? Ele incorreu num ato de irresponsabilidade na sua função como presidente. Por quê? Porque ele cometeu um ato de quê? Um ato inconstitucional. Se a gente for pegar os atos de responsabilidade do presidente, gente, já deveria ter sido assim uns 12 impeachments, que sofre forte influência de grupos conspiracionistas. Exatamente. Parte do movimento anti-vacina, de maioria terraplanista, acredita que as vacinas são uma tentativa de controle de natalidade a partir do extermínio de parte da população, encarando a vacinação como uma tentativa de futuro genocídio. Exatamente. Acho que a essa parte, o acesso à educação seja o principal problema, e menos a noção de direito individual. Sem dúvida alguma. Excelente, Igor. Porque nós temos esse indivíduo que tem dinheiro para comprar a camisa da CBF e vai para Brasília, que é o sujeito que teve a oportunidade de não ser ignorante e, no entanto, continua sendo. Mas nós temos uma grande parcela da população, né, que não tem essa opção e que é mesmo desinformada e que não teve essa oportunidade à informação mais crítica, mais seletiva, tal, e que é vítima dessas teorias conspiracionistas e de todas essas fake news que a gente tem hoje. E para esses indivíduos você vai ter sim essa ideia de que a vacina é uma forma de exterminá-los. Certo? Então, gente, para variar, nós temos aqui mais uma situação em que o conhecimento, a educação, a ciência estão sendo colocados de lado e tudo o que não presta sendo colocados no lugar delas. Certo. Tomar vacina para não procriar, matou a indústria dos anticoncepcionais uma paulada só, né? Então, meninos, aí eu coloquei essas coisinhas, e aqui eu fiz né, da Biblioteca Nacional, tem aqui falando sobre a revolta da vacina, e aí eu queria fazer um comentário. A revolta da vacina, gente, ela, apesar de ter tido também esse aspecto que o Igor colocou, que foi esse aspecto da ignorância da população em relação ao que estava acontecendo,
Mas houve também algumas outras questões que motivaram a revolta da vacina. Inclusive, você tinha intelectuais, não todos, mas intelectuais respeitados que eram contra a vacinação obrigatória. Como, por exemplo, né, um cara que sempre foi defensor das liberdades individuais, que era Rui Barbosa. Certo? Então, liberdades individuais, mais ou menos, né? Porque ele era a favor, por exemplo, do, do periquito obrigatório lá, do alistamento obrigatório. Mas, enfim, mas você tem, quer dizer, e você tinha ali muitas questões, o contexto do Rio de Janeiro na época, com a Operação Bota Abaixo, com a marginalização das pessoas mais pobres saírem do centro da cidade para irem para o que depois viraram as periferias e as favelas. Então você tinha uma coisa de uma certa insurgência social misturada à ignorância. Aqui, gente, é só ignorância. Aqui é só ignorância, fake news e teoria da conspiração. Então, chamar isso que está acontecendo agora de revolta da vacina 2020 é um desrespeito à revolta da vacina de 1904, por mais que lá também houvesse ignorância. Para finalizar, deixa eu mostrar rapidamente então a frase temática para vocês. Raul, você vai mandar esse materialzinho aí que tem John Donne, que tem John Locke, esse povo aí tudo, e a legislação e tudo, você vai mandar para a gente, né? Claro que vou. Aí tem o textozinho, os textozinhos, são 5 textos. Né, alguém que fez esse comentário, acho que foi o Igor, né, da educação, é mais ou menos isso aqui, ó. Vacina contra doenças, vacina contra ignorância. Aqui vai falar de alguns dos motivos que levam, né, ao fracasso das campanhas de imunização no Brasil, que não é... Gente, agora nós estamos só na cereja do bolo. Já faz alguns anos, junto com o terraplanismo, junto com tudo que aconteceu nesse país e no Ocidente nos últimos anos, isso aí foi uma leva, uma coisa que foi levando a outra, certo? Aí veio essa nova, né, movimento antivacina aí, certo? Muito na esteira das fake news e tudo mais. Então, esse texto vai falar sobre isso. E aqui no texto 4, mostrando as consequências, né, da não humanização, da não imunização. E no texto 5, a mais recente, né, questão do presidente, que colocou que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Está errado. No segundo parágrafo está falando aí, ó, a declaração foi criticada por médicos, infectologistas e constitucionalistas. Segundo eles, desestimular a vacinação é inconstitucional e pode trazer graves prejuízos ao combate à pandemia e outras doenças. Então, a prática da vacinação em questão no Brasil. Ai, Raul, e essa palavra de direcionamento, para onde que eu corro? Gente, 2014, Enem, frase: a publicidade infantil em questão no Brasil. Gente, é a mais fácil. O que significa em questão? Em debate. Só isso. Você tem toda a liberdade para pensar, por que isso está em debate? O que leva isso a estar em debate? Quais são as causas desse debate? Quais são as consequências dessa situação problema? Você pode ir para onde você quiser. Beleza? Mas aí você vai, obviamente, fazer o esquema todinho que eu pedi para você fazer. Perguntas para a frase temática, organizar essas perguntas com uma abordagem do seu tema, criar a sua proposta, a sua tese em 2 partes para poder realizar o seu projeto de texto. Tudo bem, meus amores? Então, você tem até o final do dia para entregar a redação da semana passada e essa é a nossa próxima coisinha. Gente, não deu tempo de eu falar, assista um filme chamado Os 7 de Chicago. Eu não sei se eu cheguei a comentar na semana passada. E saiu, né, no Quarenteners, aquela página que eu pedi para vocês, eu comentei, saiu no Quarenteners, né, aquela página que eu pedi para vocês seguirem, saiu a minha resenha sobre ele. Então, depois, vá lá,
olhar a resenha e comentar e dar um oi esquilo e talalá, talalá. Bom, né, gente? Muito bom. Quem viu gostou muito mesmo. Tá bom, meus amores? Bom final de semana, bom feriado. Um beijão para vocês. Aula maravilhosa. Oh, obrigado você, querido. Gostou da resenha, Rafael? Coisa boa. Aula, coisa boa. Gente, que bom. Fico feliz. Fico feliz. Beijo para vocês, meus amores. Gosto mais de vocês, viu? Até a semana que vem. Tchau para mim. Tchau. Tchau, Raul. Tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigado, vocês também. Tá cheirando mesmo.